Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Adriana Couto e você está na série de podcasts Feel the Future, uma conversa que te conecta com ideias, reflexões e temas que ajudam a entender e criar novas visões para o futuro. Tomara que você esteja nos acompanhando, porque a gente já falou por aqui sobre carros elétricos, sobre o futuro da mobilidade, a gente conversou sobre o futuro do dinheiro, também da comida, do trabalho e ainda sobre o consumo consciente e novas formas de moradia. Hoje o nosso papo é sobre tecnologia. Nós vamos falar sobre inovações e produtos que estão transformando a indústria e a nossa vida. Poucas coisas mudam tanto e tão rápido quanto a tecnologia. Isso acontece porque tem muita gente pensando à frente do nosso tempo. É com essas pessoas movidas por inovação, propósito e emoção que a gente está conversando aqui. A série de podcasts Feel the Future é uma iniciativa da Audi do Brasil em parceria de produção com o Estúdio Folha. Estamos no centro de uma verdadeira revolução digital. Os avanços da tecnologia têm gerado produtos mais econômicos, menos poluentes e mais saudáveis. Vamos conversar hoje sobre o impacto desses produtos e como muitas indústrias, mas muitas mesmo, estão ali se reinventando para atender um consumidor cada vez mais exigente. E para conversar sobre todas essas inovações com a gente, sobre as coisas que ainda vão existir, a gente nem imagina, está aqui comigo o Roberto Martini, um apaixonado por novas tecnologias e empreendedorismo. Bem-vindo, Martini. Obrigado pelo convite. Bom, deixa eu contar um pouco para vocês quem é o Martini. Ele é fundador, CEO global e Chief Creative Officer do grupo de comunicação Flag CX. Ele criou também a agência de publicidade Cubo CC, apontado como um dos profissionais mais visionários da indústria criativa. O Martini combina a lógica matemática com ideias disruptivas de negócios. Ele consegue juntar tecnologia, design e inovação para criar soluções arrojadas de negócios. Bom, então, estar conversando com ele aqui. Eu já queria começar entendendo um pouco como é que você começa a se interessar por tecnologia e mais, como que você começa a associar tecnologia e inovação com publicidade? Bom, primeiro, obrigado de novo pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, assim, na minha casa sempre teve muita tecnologia, assim, né? Minha mãe é uma apaixonada por tecnologia também, então sempre a gente tinha os equipamentos da minha casa eram abertos porque ela gostava de mexer com a eletrônica. A gente sempre teve todos os videogames possíveis, né? Desde antes do Atari, na época, que a gente chamava de telejogo ainda. Nossa, o telejogo, agora você foi longe, foi a nostalgia. Peguei minha idade aqui também, né? Mas eu lembro de começar a programar, a brincar com programação. Acho que eu lembro de estar com isso quando eu tinha uns 8 anos de idade, os 7, 8 anos de idade. Era num computador chamado TK-85, que eu ganhei de um tio meu, que, enfim, trabalhava com tecnologia também. E eu lembro de estar brincando com esse computador e, na verdade, escrevendo uma linguagem de programação um programa que vinha no manual dele, e que a gente terminava aquele programa. Eu chegava da escola, programava, gravava aquele meu dia de digitação numa fita cassete que estava linkada num gravador. Essa é uma das primeiras lembranças, de fato, com tecnologia mesmo. Mas eu comecei a trabalhar depois com isso, já programando. Eu comecei a trabalhar com internet quando eu tinha 15 anos de idade. E eu cheguei enfim, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, sou de Pelotas, do interior do Rio Grande do Sul, e a Universidade Federal de Pelotas, eu comecei a fazer um estágio na Universidade Federal de Pelotas, e logo no início, quando a internet estava chegando na universidade. Então isso me fez ter acesso à internet muito cedo, né? Não tinha browser ainda na época, a gente conectava, o que a gente chamava de telnet, né? E eu era uma das poucas pessoas que se conectava ali, que gostava de fuçar nisso. E logo depois dali eu montei uma empresa, quando eu tinha 17 anos, que foi uma das primeiras agências digitais que teve no país, e aí depois saí dessa empresa, montei outra, que é essa empresa que eu conduzo hoje, que é a Cubo. Eu conduzia até então, conduzia a Cubo, hoje eu conduzo só a Flag, mas é a Cubo que eu conduzi por muitos anos, e que aí a gente vendeu para um grupo internacional, depois comprei de volta, depois montei a Flag, que hoje é um grupo de comunicação, enfim, focado na indústria criativa aqui na América Latina,
criado aqui na América Latina, mas tem operação nos Estados Unidos também, tem algumas operações na Europa também, mas, enfim, ele sempre foi muito embedado com essa textura tecnológica, né, que, como vem quase praticamente do berço, na verdade, isso, da casa, quase toda a expressão hoje, né, seja ela criativa, seja ela empreendedora, enfim, de alguma forma, a tecnologia é um pouco desse tecido, né, que me ajuda a expressar, por eu ter afinidade com essa curiosidade, enfim, com essa ideia, né, com a tecnologia mesmo, o que ela traz e as possibilidades que ela traz, assim, a caixinha de brinquedo que ela é de fato, né, que a gente pode construir qualquer coisa. Quando eu pergunto para você, como é que começa seu interesse por tecnologia? E você vai buscar uma memória muito afetiva, assim, da sua família, da sua infância, porque você poderia ter começado assim, pois é, na faculdade, porque também é um começo, né? Porque a gente tem muitos começos, assim, né? E aí, quando você já busca essa história afetiva, eu acho que já faz diferença esse olhar que você traz para a tecnologia, né? Eu acho isso. E você meio que justifica um pouco essa minha impressão. Mas porque é um brinquedo de alguma forma, né? É um lugar que me diverte também, né? Então, óbvio, me resgato também no tempo quando eu estou interagindo com tecnologia ou em alguns processos. Obviamente, né? A idade começa a chegar, a gente começa a ter outros tipos de responsabilidade, mas os momentos que eu me sinto ainda mais motivado, né? E que eu sinto a minha energia mais forte é quando eu estou de fato brincando, né, com criatividade e tecnologia, né, quando eu estou construindo algo novo, né, ou misturando esses conhecimentos que passaram por mim e que hoje, obviamente, eu tenho acesso, né, porque tem um pouco, como já existe a afinidade da linguagem, e hoje a gente tem internet, então qualquer coisa é possível, de fato, né, então, mas é um momento que me traz mais energia, porque eu acho que vem mesmo de uma jornada que ela é além do momento que eu escolhi algo profissionalmente, ou na verdade, eu nunca escolhi, de fato, profissionalmente, simplesmente foi acontecendo, né? Então, acho que é mais ou menos isso mesmo que traz. É forte, de fato, porque tem essa conexão mais longeva mesmo. Legal. Agora, os avanços da tecnologia, a gente vive isso, tem gerado grandes mudanças, né, na forma como as indústrias estão pensando os produtos. Então, é cada vez maior o investimento em produtos sustentáveis, por exemplo, como os carros elétricos, e também investimento em serviços que vem transformando o nosso cotidiano. E aí eu quero saber, na sua opinião, o que tem gerado essa mudança em indústrias tão tradicionais? Eu sinto que a gente tinha uma indústria que a gente criava, a gente construía o valor a partir também da criação de um problema. E a gente está começando a ficar mais consciente, de fato, que a gente precisa resolver os problemas, e isso tem valor, né? Então começa a inverter um pouco a mentalidade, né, do que é empreender, de fato, do que é um negócio, um produto ou um serviço de valor. Quando a gente traz a tecnologia, para mim também isso segue uma ordem, né? O que a gente está trazendo, basicamente, ela é um momento onde, em função dessas evoluções e até mesmo revoluções tecnológicas, em função até, acho que todas as crises que a gente teve nesses últimos tempos também ajudaram a acelerar a adoção dessas novas tecnologias, em função também de uma necessidade de sustentabilidade, que exponencializam todas as possibilidades. Então, a tecnologia vem mesmo para buscar a gente conseguir entregar soluções que elas são mais eficientes para os problemas que eles são mais necessários, né, que necessitam de maiores soluções, com a menor dispersão energética, de alguma forma, né? Então, essa é muito a fórmula de como se fazer um negócio, né? Pegar o problema mais desafiador, criar algo que eu consiga gerar um maior impacto com menor nível de dispersão. E hoje, né, quando a gente combina e traz a tecnologia como um elemento para o desenho de novas modelagens de negócio, novos produtos, novos serviços, ele entra como um agente muito potencializador para a gente conseguir entregar essa equação. Então, eu acho que é por isso que a gente tem visto muito dessas discussões e muitas soluções alternativas, mas que quase todas elas têm a tecnologia como um componente fundamental, né, e essencial
para a gente conseguir entregar, né, essas ideias, essas propostas. Então, é isso que eu tenho sentido, assim. E o papel do consumidor? A chegada ao mercado de um novo consumidor que é mais jovem, e também dos chamados nativos digitais, de alguma forma ajudou a impulsionar as pesquisas e o surgimento de produtos inovadores? A gente tem uma indústria que ela é muito mais sofisticada, né? Então, obviamente, a tecnologia acelerou todo o processo industrial também, né? Então, lembrando que a industrialização já era um pouco desse pensamento e uma visão sistêmica para a gente conseguir entregar produto em escala. Quando a gente começa a adicionar outros layers de tecnologia, a gente começa a conseguir entregar mais escala ainda. Mas o que passou a acontecer nesses últimos anos, que a gente começou a conseguir ler a necessidade do consumidor em escala também. A gente tinha tecnologia de produção em escala, mas a gente precisava fazer uma leitura muito quase uma coisa que eu trago às vezes, né? E para quem fez comunicação, entrou na universidade de comunicação e entende mais a parte tradicional de comunicação, imagina que para a gente construir um produto, algumas décadas ou uma década atrás, eu acredito que muita gente faz isso ainda, a gente faz uma fatia comportamental da população, né? Então a gente pega e determina assim, vamos olhar para esses 4 targets. Então a gente vai para uma sala que tem um grupo aí de 5 pessoas, 10 pessoas representando cada target, que de alguma forma eles representam um universo de população enorme, né? Então a gente tinha que projetar através do comportamento de um indivíduo, de um grupo muito pequeno de indivíduos, uma necessidade, uma demanda de uma população, né? Isso fazia com que a gente criasse produtos que eles fossem criasse produtos muito comoditizados, né? Que nunca eram tão personalizados para as necessidades, porque a gente não conseguia ler necessidades personalizadas. Então a gente criava commodity como produto. O que está acontecendo agora é que, pela perspectiva de conseguir ler, né, necessidades individualizadas, e com uma indústria que ela é mais sofisticada, eu começo a trazer o novo de forma individual. E esse é o caminho que a gente vai indo, né? A gente vai tirando um pouco da commodity e vai aumentando a personalização. Então, o que a gente vê em todos os segmentos, a gente vê todos os segmentos eles começaram a se fragmentar, né? Então, era um segmento onde a gente tinha um único produto, agora se fragmenta em 4 produtos, esses 4 produtos depois se fragmentam em 16 produtos, e esses 16 produtos fragmentam em 64 produtos diferentes, porque a gente começa a entender os nichos, e a gente tem mais sofisticação para colocar, né, para pensar, produzir e colocar esses produtos no mercado, né? Então, acho que a gente está juntando aí, né, unindo a capacidade da indústria de entregar, mas essa capacidade técnica que a gente tem hoje de ler demanda e necessidade do consumidor. Então, acho que essa combinação que está entregando o novo, de fato, para essa geração. E essa combinação, para onde ela avança? Porque você me mostrou muito claramente uma ruptura que existiu. E você acha que a próxima ruptura, dentro dessa relação de produção de um produto e de olhar para o mercado, acontece quando? Ou o que você vislumbra? É difícil da gente projetar, né? A gente tem muito mais informação disponível. Apesar de existir um movimento que ele é um movimento, ao meu ver, ele é um movimento temporal em função da confusão que a gente tem, porque a tecnologia entra muito rápido, ela é muito agressiva, e a gente não sabe se preparar, então a gente reage de forma contrária, às vezes. Então, existe uma discussão muito grande sobre privacidade agora, porque como as empresas ainda estão se adaptando de como manejar os dados de consumidor, lá, muitas estão fazendo muitas coisas erradas e acabam expondo as pessoas acabam rejeitando esse pensamento. Eu não quero que ninguém leia meus dados, porque as pessoas não estão sabendo manejar isso de forma segura, né? E acabam me expondo e acabam também achando uma forma de me influenciar demais a um perfil ou um tipo de comportamento. Mas a evolução, ela vai para um lugar, né? Minha perspectiva é que a gente começa a chegar num espaço onde a gente começa a chegar num acordo, né, do que eu quero, de fato, disponibilizar para leitura, né, e o que eu quero manter privado. E isso faz com que eu consiga ter acesso a mais possibilidades. Na verdade, eu consigo encontrar pessoas que têm um pensamento mais parecido com o meu, consigo chegar em lugares... não que isso seja bom 100% das vezes, mas eu também tenho a opção de encontrar pessoas que tenham ideias diferentes das minhas também. Na verdade, eu tenho qualquer opção.
Mas quando a gente está falando para a minha vida, né, para as minhas escolhas, tudo aquilo que pode me entregar um melhor, as melhores decisões para conduzir a minha vida, é bom, de fato, em uma perspectiva para mim. E eu prefiro que essas coisas sejam apresentadas para mim, né, do que eu tenha que ficar procurando elas em um mar vasto que é a rede, né, e que eu nunca vou achar. Né? E às vezes é interessante que algumas me achem também. Só que eu acho que isso é muito... A gente está vivendo o início disso. Então, por isso, toda essa confusão, porque a gente estava acostumado a receber uma informação, né? Vamos lá, 5 informações por dia. Depois a gente começou a receber 5 informações por dia, a gente conversava na escola, a gente conversava em casa, a gente conversava à noite, a gente... Né? Isso dava tempo para estabelecer o meu pensamento crítico, porque só nessas exposições eu começava a entender melhor, pontos de vista, enfim. Depois eu começo a receber 50 por dia, depois eu começo a receber 500 informações por dia. Só que o dia é o mesmo dia. O tempo que eu tenho para processar é que é muito menor. Isso faz com que diminua o meu tempo para passar pelos estágios de criticidade de uma informação. E isso faz com que eu fique muito confuso e com muito medo, né? Então eu passo a negar, né? Porque eu entro no estágio de proteção, né? E eu passo a negar tudo. E eu acho que a gente está um pouco nesse estágio com a rede, porque a gente foi violentado com uma exponencialização da rede, sendo que a gente não foi acostumado a pensar de forma exponencial. A gente foi acostumado a pensar de forma linear. E num pace, né, numa jornada, numa velocidade, que ela é uma linearidade de crescimento, né, de velocidade. Só que a exponencialização, ela é agressiva demais, ela é íngreme demais, né, ela dá um frio na barriga. E isso nos assusta, né, é uma montanha-russa, né. Então, quando vai chegar aquela hora, a gente, né, sente, se segura, se prepara. E quando a gente fica assustado, a gente se fecha, a gente fica agressivo, né? Isso explica muito do que está acontecendo hoje na sociedade como um todo, porque, de fato, não é só... a gente sabe que as pessoas precisam se abrir, mas muitos não é a falta de consciência, é o medo, né? E aí isso gera violência, enfim. Então, tem vários efeitos. E eu acho que quando a gente está falando para consumo, eu sinto que é isso que a gente está vivendo agora. Não tem muitos caminhos distintos a não ser a gente conseguir servir melhor as pessoas. É por isso que a gente acorda, a gente quer servir melhor o todo, né? E para isso a gente precisa conhecer mais o todo. Foi isso que a gente sempre fez. Isso não é uma coisa da internet ou de agora, né? Quando eu queria construir um produto, eu observava aquela pessoa que necessitava daquele produto. E de alguma forma isso é uma observação. Isso é uma invasão de uma forma também, né? Só de observar, poderia se considerar. Só que o que está acontecendo agora é que a gente está fazendo isso de forma exponencial. Eu consigo, antes, quando eu ficava observando um grupo de 5, 15 pessoas para construir um produto, agora eu estou observando um grupo de milhões de pessoas para construir um produto. Isso assusta, né? Só que eu acho que é um pouco inevitável que a gente tenha que a gente vá se acostumando e chegando nos acordos de proteção, determinando quais são os limites, onde a gente estabiliza e começa a ter uma relação mais benéfica com esse todo novo que vem nos sendo apresentado. Martini, o carro é um exemplo de produto que está passando por grandes transformações baseadas em tecnologia, né? Logo a gente vai ver na rua aí os carros autônomos, mas a gente já tem muita evolução acontecendo agora. O Audi e-tron, por exemplo, além de ser um carro elétrico, que é tendência nessa indústria, possui um sistema de retrovisor virtual. Que sonho isso, né? Câmeras com visão 360, sensores que fazem com que as manobras sejam mais precisas. Fica um pouquinho mais fácil estacionar, né? A gente também vê evolução como assistentes de condução que auxilia e também traz mais segurança ao motorista em situações como congestionamento. E aí eu quero saber de você, o que você esperava, na verdade, que o automóvel fosse mudar tanto, ganhar tanta tecnologia? A indústria automobilística é uma das principais indústrias do mundo, né? É natural que ela também seja pioneira no pensamento, né, no novo, né, em buscar o novo, em trazer o novo, enfim. Eu sinto que nos últimos anos a gente, óbvio, acho que a gente tem um momento de exploração do status quo, né, que eu acho que aconteceu aí nessas últimas décadas, e agora a gente vê uma disrupção agressiva mesmo dessa indústria, né. Eu tive a oportunidade de ver um carro autônomo ainda em protótipo, assim, há muitos anos atrás, acho que uns 7 ou 8 anos atrás,
enfim, eu participei de um dos primeiros grupos ali da Singularity University, que é uma universidade que está no Vale do Silício, que trouxe um pouco desse pensamento das tecnologias exponenciais, de como elas podem influenciar a sociedade, os negócios, enfim, e vários outros conceitos interessantes. Então, deu para sentir que essa seria uma das indústrias realmente que daria um salto. E eu acho que quando a gente olha para o mundo, de alguma forma, o que a gente tenta fazer é resolver os desafios mais complexos com menor dispersão energética, e isso e também com mais velocidade, né? E a mobilidade né, nesses últimos anos, né, imagina, nesses últimos 100 anos, como isso nos ajudou, né, a resolver com mais agilidade e até mesmo com menos dispersão energética os desafios que a gente tinha. Então, é natural que a gente traga mais performance para o veículo, né, que é hoje a principal figura da mobilidade que a gente tem nesse tempo. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com a gente ainda nos próximos anos, mas hoje o carro é esse símbolo, né? Então, e também ele traz muitos desafios, né, nele, né? Todo desafio, acho que muitas das tecnologias que tu acabou de narrar estão linkadas à segurança, né? Então, assim, a segurança, que é um dos desafios, né? Enquanto os carros não nos guiam, a gente guia os carros, né? E no final, somos seres humanos, e com isso, junto com a gente, uma carga de possibilidades de erro também a gente tem, né? Então, se a gente consegue diminuir esse percentual de erro que a gente tem, de fato, a gente causa menos impacto na sociedade. Isso é necessário. Né? E até por isso que a gente caminha para os carros mais autônomos, porque no final do dia também tem esse pensamento, né? Que claro que tem várias questões aqui, porque muitas pessoas dependem, né? Né? Essa é uma indústria uma das indústrias que mais emprega no mundo também, né? A indústria da mobilidade, a gente está falando dos veículos, motoristas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é uma indústria que ela tem um impacto muito grande na sociedade, né? E aí tem toda essa discussão da mobilidade, da autonomia dos carros também, que nos trazem mais segurança, mas a gente vai precisar de um período de transição para chegar até esse lugar, porque a sociedade vai precisar se adaptar, né? Inteligência artificial, Martini, é um conceito que não surgiu agora, mas a gente está ouvindo cada vez mais se falar sobre isso, né? A gente ouve muito hoje sobre inteligência artificial. As primeiras pesquisas são lá da década de 1960. Você sabe que você já estuda inteligência artificial há muitos anos. Agora, desde a época dos robôs com cara de gente, que era o que a gente vislumbrava no início, até agora, quando as máquinas já entendem a gente, interagem, o que mudou? E como você acha que essa tecnologia ainda vai evoluir? Aqui é uma discussão bem delicada mesmo, assim, porque no final a gente a gente não tem capacidade de fato conseguir compreender o que acontece com o avanço de inteligência artificial, né? Porque parte da lógica, quando a gente entrega um desafio para ele ser resolvido por uma inteligência artificial ou por uma rede neural, e ele é bem feito, a gente não tem capacidade de compreender o que ela fez para executar aquele desafio. Ela não tem como nos contar a fórmula que ela usou, né? Isso não é por uma falta de transparência, porque ela quer fechar. É uma falta de capacidade de compreensão, né? Porque se a gente conseguisse processar aquela quantidade de informação ao mesmo tempo, a gente faria o trabalho, não precisaria terceirizar para uma inteligência alternativa, uma inteligência artificial. E quando ela faz, se a gente perguntar como ela fez, a gente não vai conseguir entender. Se a gente entendesse, de fato, a gente faria. Então, entra num lugar que é também um dilema, né? O quanto a gente quer entregar, de fato, para que essa inteligência comece a nos ajudar a resolver os principais desafios da humanidade. E isso E claro que existem esses micro incrementos que ela dá na nossa vida, né? Então, hoje a gente está cheio de agentes no dia a dia, né? Em todas as coisas, basicamente, que a gente chama de dispositivos inteligentes, a gente tem um pouco de inteligência artificial, então isso já né? Eu estou aqui com vocês, a minha câmera, o meu computador, o fone, o meu relógio, o meu telefone, a gente está aqui com uma máquina processando a nossa voz de algum jeito, levando para algum lugar que está processando a banda de alguma forma.
Então, tudo tem um pouquinho de inteligência de máquina, ou inteligência artificial, né? Mas quando a gente pensa na elasticidade, no avanço, entra num lugar que é muito difícil de compreender. A parte que, para mim, é o principal dilema, e eu acho que dos testes que a gente tem visto, né, e quando a gente solta uma inteligência artificial, até mesmo quando a gente tem experimentos em inteligência artificial que eles são travados, porque eles começam a ser nocivos, né, ou, por exemplo, alguns agentes que começam a conversar com pessoas e daqui a pouco eles estão agindo de formas muito agressivas, racistas, xenofóbicas, enfim. Ponto, e aí tem várias discussões sobre como estabelecer os limites para a inteligência artificial também, como a ética com inteligência artificial, mas a minha sensação também, estudando e estando próximo de alguns projetos também nessa área, é que como a gente é o observado, como a gente é o agente a ser, a extrair o aprendizado, quando esses lugares que são muito nocivos para a sociedade aparecem numa AI, é porque justamente ela está mimicando o nosso comportamento, né? Então, no final, enquanto a gente não... O lugar que ela começa a chegar, de fato, é o lugar que a gente leva ela. É o lugar que ela nos observa. Então, enquanto a gente não se resolver melhor, enquanto sociedade, enquanto a gente for o objeto de observação, e esse objeto de observação estiver nessa crise que a gente está hoje, não existe como essa tecnologia nos levar para um lugar que ele é melhor. Porque a gente é o mecanismo da observação. Ela entrega aquilo que a gente pede. Só que o que a gente está pedindo? O que a gente está mostrando? Como que a gente está agindo? Né? Então, para mim, essa é a reflexão que nos faz levar para um lugar hoje que não parece muito próspero, né? E a gente é essa geração, né? As outras gerações, elas tinham uma visão muito próspera do futuro e tal. A gente tem uma dúvida, né? A gente vê muita coisa interessante. Eu, obviamente, gosto de tecnologia, então, assim, me divirto com todos esses novos brinquedos tecnológicos que me permitem um nível de experiência incrível, né? Que eu nunca imaginei que pudesse ter. Mas quando a gente olha para, de fato, o avanço dessas tecnologias como agentes também da sociedade, a gente está falando de uma inteligência, a gente não está falando de um device, né? Está falando de uma inteligência, ela convive, ela está nos usando como objeto de observação. E aí a gente quer ser objeto de observação, a gente quer que alguém aprenda com a gente nesse momento, né? Onde a gente está aí tentando ainda se entender, tentando se resolver. Então acho que entra um pouco desse lugar. Esse é o lugar mais... Esse, para mim, é uma das principais reflexões para mim, assim, né? Também não tem uma resposta para isso, porque é difícil de projetar, né? Lá é difícil de entender, de fato, mas essa é uma das principais dilemas para mim, sabe? Agora, você acha que a inteligência artificial vai aprimorar mais a experiência do consumidor e de que forma isso pode acontecer? Você citou algumas experiências que a gente já tem hoje, né? Não, super, né? Eu acho que assim, quando a gente está falando sem querer entrar, né, nas grandes transformações, e aí sim nas transformações incrementais, e como a gente está vendo as tecnologias do nosso uso diário, né, a gente está vendo, né, todas as coisas elas estão melhorando e estão melhorando rapidamente. A gente está mencionando o nível de tecnologia como que um veículo consegue nos entregar agora, né? Tu entrar dentro de um carro hoje é uma super experiência interessante, porque é uma quantidade de tecnologia que a gente nunca imaginou que teria, né? Eu tenho 3 filhos, né, mas eu tenho uma filha de 21 anos de idade. Eu tenho 2 pequenos e tenho uma de 21 anos. Lá, e para ela imaginar dirigir um carro que é com câmbio manual é uma coisa muito difícil, assim, né? Tipo, porque parece um tanque, né? Parece na cabeça, assim, né? No tipo de experiência, porque não é uma coisa que, óbvio, no contexto que a gente está, não é uma coisa que ela é comum. Ela não experienciou isso. Né? Ela já começou esse acesso num outro espaço, né, num outro tempo. E a experiência dela dirigindo, né, que já acha muito diferente, né, vai pegar um carro com câmbio manual. Imagina a experiência do meu filho, que vem logo após dela, que acabou de fazer 4 anos, né, quando tiver a idade dela, o que vai ser, né? Então, sem dúvida, a gente entrega um nível de experiência que ela é muito mais interessante, né? Não só faz mais sentido,
Acho porque, né, principalmente os objetos e ferramentas do nosso uso do dia a dia, elas vão entregando uma experiência melhor e mais produtiva. Claro que tem, às vezes, uma outra cilada no meio desse caminho, mas, no geral, é isso que acontece. Então, sem dúvida, a qualidade da experiência vai deixar a nossa vida muito mais... a palavra é seamless, né? Mas ela é muito mais tranquila, né? Ela é muito mais... A nossa interação entre as coisas, ela vai ser muito mais sutil, né? A gente vai perceber menos. E acho que isso para tudo, né? Então, a gente está olhando para... Claro, mobilidade é um assunto, mas a gente está falando com computação, é a mesma coisa, né? Então, semana passada acho que 2 semanas atrás, eu tinha um evento que eu ia participar, que era um evento que falava sobre virtualidade, e eu estava fazendo uma palestra usando o meu avatar, e eu estava dentro de um óculos, né? E que eu conseguia ver todas as telas, várias telas ao mesmo tempo. E como eu tô fora da minha casa, e aqui estou sem meu escritório, geralmente eu trabalho com muitas telas. Hoje, para mim conseguir trabalhar com mais telas, eu entro em um ambiente virtual, né? Então, é como se eu tivesse a projeção de várias telas ao mesmo tempo, elas são virtuais, mas eu consigo trabalhar com as coisas que eu preciso fazer, com todas as informações que eu quero na tela, porque na tela do notebook aqui, que é pequenininha, eu não consigo ter todas ao mesmo tempo. Então, isso para mim é um tipo de experiência que primeiro que dentro desse ambiente virtual eu posso estar trabalhando com outras pessoas, né? Coisa que eu não posso estar fazendo hoje, porque a gente está em isolamento. Então, tem outras pessoas que podem estar lá comigo. Lá eu posso virtualizar o que hoje é uma estrutura física. Imagina que eu teria que carregar meus monitores, que são objetos pesados, né, para vir comigo. Seria inviável, né? Mas eu estou agora virtualizando esses monitores de alguma forma. Então, esse é o tipo de coisa, esse é mais um exemplo de como essas tecnologias começam a nos trazer muito mais facilidade para o dia a dia, enfim, muito mais objetividade até, né? Deixa as coisas muito mais fáceis, mais inteligentes, né? O carro, por exemplo, é algo que a engenharia, apesar dela ser... Aqui a gente também está falando da Audi, que é muito elegante, né? Apesar disso, não deixa de ser complexo, né? Então, quando a gente está olhando o que está por dentro dessa máquina, né, a gente está falando de um organismo que hoje já é complexo, bastante complexo. Então, um técnico numa concessionária, por exemplo, quando ele está usando um óculos de realidade aumentada, ele abre o capô e já indica para ele como que está o estágio do carro, quais são aqueles objetos que ele pode mexer e manipular, que ferramentas que ele precisa, onde que ele tem que acionar, que botão que ele tem que apertar. Então, o lugar do treinamento para um técnico poder operar essas máquinas cada vez mais complexas que a gente vai ter nas ruas, né, a gente consegue minimizar esse tempo de treinamento e facilitar a resolução do problema através da intermediação da tecnologia com essa sobreposição técnica, basicamente, sobreposição virtual em cima da realidade que a gente tem vigente. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre os assistentes digitais que são ativados por voz. Será que eles vão nos conhecer tão bem a ponto de nos indicar um produto? Por exemplo, sei lá, mais um exemplo, marcar uma consulta médica, porque hoje a gente já interage, né, com diversos equipamentos, usando o gesto, a linguagem falada, mas tem um caminho aí. Sim, isso eles já fazem. Né? Já fazem, esses exemplos meus já são do agora. Indicar um produto, sim, é só perguntar para qualquer um deles se tu quer alguma coisa, que ele vai te indicar algum produto. Né, tu já pode dizer se tu quer comprar tal coisa, ele consegue te avisar que de tanto em tanto tempo tu precisa comprar isso porque já deve estar faltando na tua casa. Depende do nível de informação que tu está disposta a entregar, ele já consegue realizar muitas coisas. E eu acho que ele te conhecer cada vez mais é inevitável. É inevitável. Né? A gente tem aí muitos exemplos assim que ilustram. Acho que tem aquele filme chamado Her. Não sei se tu já viu esse filme, mas esse é um filme que é muito uma projeção desse espaço, e ele é interessante também, porque ele tenta trazer no final tem não posso dar spoiler, mas tem uma boa piada sobre tudo, assim, né? Mas no final, mas durante o processo ele mostra isso, né? De como a gente consegue construir uma interação de proximidade com uma máquina. Porque ela começa a entender de fato o que tu precisa e ela começa a entregar.
Não é comum na nossa sociedade ter uma relação íntima com uma máquina, mas quando a gente está falando sobre o Oriente, isso é muito mais comum, né? As pessoas se casam com assistentes virtuais, né? Se casam com, né? Isso é permitido, né? Então, no final, assim, claro que é uma coisa que parece muito distante para a gente, mas quando a gente olha o efeito das tecnologias exponenciais na sociedade, a lógica é que quando algo começa, agora ele começa a ficar muito menos distante do que sempre foi nos tempos anteriores, né? Então, provavelmente, esses tipos de coisas vão acontecer mais rápidos ainda do que a gente imagina. Mas o nível de tecnologia... Eu acho que tem mais a ver com um dilema da velocidade de adesão do que a capacidade tecnológica. Então, é que a gente não consegue dar esses saltos na utilização, né? Eu não consigo sair de um celular e ir direto para a realidade virtual e aquilo substituir direto, porque meu corpo precisa agir, né? Eu não estou acostumado. Então, a gente tem um tempo, o humano tem um tempo para se adaptar, né? A tecnologia não é o desafio, é a gente que é o desafio. Então, acho que a gente entra no limite da nossa possibilidade de adaptação e não tanto do avanço tecnológico. Isso, para mim, já inverteu, sabe? Tem mais possibilidade de entrega do que a nossa capacidade de acioná-las, né? Bem, eu estou aqui listando todas as minhas dúvidas para o futuro, então vamos a mais uma. O que você acha que vai acontecer na forma da gente comprar? Tem uma prática que é na construção de solução e de serviço que começa a ganhar cada vez mais força, que a gente chama de design antecipatório, né? O que isso faz é, eu vou te entregar antes. Você não vai precisar pensar em ir atrás, né? Compra vai virar só um ato de entretenimento, não necessidade. Necessidade, ela vai estar resolvida, né? Então, assim, o que tu precisa, que geralmente hoje, a gente vai no supermercado, por exemplo, porque a gente precisa comprar coisas para casa, enfim. E aí eu tô projetando, tá? Não tô dizendo que a gente vai fazer isso semana que vem, né? Isso é um processo. Eu tô tentando até ser mais elástico que eu consegui aqui. A gente não vai precisar fazer essas coisas que elas são muito convencionais, né? Então, e as compras, eu acho que, assim, tem uma parcela do ato de comprar que é, de fato, né, uma experiência, né? É algo que eu quero fazer, né? Algo que eu quero escolher, eu quero gastar e trocar o meu tempo, que fica cada vez mais valioso, né? Porque a gente tem menos tempo para processar o mundo, então cada minuto que a gente entrega, ele acaba tendo mais valor, né? Então eu quero gastar ele com uma experiência que ela me agregue mais valor também. Então a experiência, ela vai ser sempre, de compra, vai ser sempre mais enriquecedora para aquilo que me traz valor. O que não traz valor, ela vai começar a sumir, vai simplesmente acontecer. O que não traz valor vai sair da tua vida e vai começar a ser resolvido. Tu não vai precisar mais gastar energia. O que te traz valor vai te entregar um nível de experiência que é muito, muito mais alto. Então, para mim, esse é o lugar que as coisas vão se separar, né? Aquilo que tem valor para mim e que eu preciso gastar energia, tempo, eu quero doar tempo, porque a compra não é só algo que traz algo funcional, ela é uma experiência de fato que eu quero viver, né? Porque ela te entrega vários aspectos que, enfim, resolvem, enfim, questões e anseios e vontades, enfim. Então, ela vai ser cada vez mais interessante, mais imersiva, mais agradável, mais divertida, vai ser tudo do máximo que tu vai imaginar. Então, isso vai ser a experiência de compra, enquanto aquilo que ela é a tua experiência de compra, que ela precisa ser funcional, ela vai começar a assumir cada vez mais a tua vida. Tu não vai precisar mais ter ou fazer. Então, é assim que eu separo a visão sobre para onde os caminhos vão. Tem uma pergunta aqui que eu quero fazer sobre as impressoras 3D, porque a gente também acompanha uma evolução dessa tecnologia. E aí a impressora 3D parece que é o futuro para você imprimir qualquer coisa, desde a pizza até o sofá da sua casa. O que você espera dessa tecnologia? Eu tive tem uma experiência curiosa que eu quando surgiu a primeira impressora 3D, eu comprei essa impressora, que, enfim, era um projeto
na época era de Kickstarter, daqueles crowdfunding, enfim, chegou a impressora, a gente montou a impressora, e eu escaneei, e aí era testar, o que dá para fazer? E aí eu escaneei escaneei meu crânio, e aí transformei aquilo numa modelagem 3D e imprimi a minha caveira ali, né, o meu crânio, de fato, né, então tava com o crânio impresso para ver, cara, isso aqui de fato, se quebrar um pedaço eu posso substituir. Mas ao mesmo tempo, se eu for uma celebridade, por exemplo, imagina que eu posso comprar um tênis que tem o crânio do Michael Jordan, por exemplo, né? Tipo impresso, de verdade, né? Ou um pingente que é o crânio da Lady Gaga, por exemplo. Né? Imagina esse nível de experiência que a gente consegue fazer quando a gente entra misturando as possibilidades das tecnologias. Quando eu vejo a impressão 3D, assim, acho que, claro, teve esse primeiro momento, que assim, um super hype, né, de tudo isso, de trazer isso de uma forma acessível, né, isso não é novidade para a indústria sempre teve essas máquinas, né, mas no final a gente começou a miniaturizar essas máquinas e trazer elas com mais acessibilidade para a gente chegar no consumidor final, e hoje ela está nas casas das pessoas, de muitas pessoas já está nas casas, né, mas eu acho que ainda tem muito ecossistema para se resolver para que isso seja funcional de fato, né. Mas, enfim, não tem volta, as pessoas estão imprimindo casa já, né? As pessoas já estão fazendo isso, né? E isso, de alguma forma, antes a gente levava 2 meses para construir uma casa, tipo, em 2 dias a gente consegue fazer uma casa impressa já, né? E não vai ser menos tempo, não vai ser mais tempo, vai ser menos tempo, né? Então a gente vai para um lugar onde a gente tem mais acesso a essa outra ferramenta que nos dá a possibilidade para resolver problemas muito mais rapidamente. Claro que gera um monte de insumo, tem um monte de problema, também, então acho que a gente tem que olhar para a sustentabilidade desse ecossistema, porque a gente está imprimindo mais plástico em casa, né? Quando a gente está olhando os primeiros insumos, eles basicamente são plásticos, né? Que eu imputo e a gente imprime mais ainda, né? Se eu tenho aqui em casa com 2 crianças, né, que adoram um brinquedo novo, e eu tenho uma impressora 3D em casa que funciona super bem, cara, vai ser um rio de plástico ali do outro lado, se a gente não aprender a fazer toda essa engenharia reversa aqui para conseguir fazer isso ser um pouco mais sustentável. Então essa é uma parte que me preocupa também para entregar direto com o consumidor. Mas sem dúvida entrega um potencial de evolução muito grande, assim, sabe? Olhar para o futuro e saber identificar tendências pode permitir que as pessoas, que as empresas se preparem, se beneficiem com as oportunidades que essas inovações podem oferecer, né? Você é um cara que faz isso o tempo todo. Olha o nosso papo aqui. É você olhando para o futuro, mostrando para a gente tendências. Então, que dica que você daria, ou dicas que você daria para quem não quer ficar para trás? Claro, aqui a gente está ilustrando, e óbvio, o tema do nosso papo é tecnologia, né? Então, primeiro, além de é um tema que me motiva, enfim, é um tema que eu facilmente converso, e não porque tem só a técnica, né, para olhar, e óbvio que as empresas que a gente toca na Flag, elas muitas tocam nesse espaço mesmo, né, de olhar os comportamentos, projetar as realidades para auxiliar organizações a irem fazendo a transição, né, para as realidades que vão se apresentar. Então, enfim, é um papo muito fácil para mim. Mas quando as pessoas, pelo menos quando eu estou trabalhando e também quando eu tento fazer as minhas próprias projeções sobre o futuro ou sobre o que ele nos espera, eu tento olhar menos para frente, eu tento olhar mais para trás, eu tento olhar mais para a essência das coisas, né? Enquanto a gente estiver conectado com a essência das coisas, a gente não vai estar distante da realidade. Porque se uma coisa se ela não está conectada com a essência, ela não precisa existir. Então, para mim, esse é o lugar, e é aí que a gente se perde. Eu acho que e hoje, com a quantidade de informação, com a quantidade de possibilidade, a gente tem é muito fácil a gente se perder nesse espaço. Então, se a gente tentar processar essas realidades, vai ser muito, muito difícil de entender. Eu vou te colocar vários caminhos, a pessoa que trabalha comigo do meu lado vai te colocar vários outros, apesar de usar a mesma técnica, a gente conviver no mesmo espaço. Claro que pode ter uma textura semelhante, mas são perspectivas distintas, porque a quantidade de informação e de possibilidades que nos apresentam hoje é muito maior do que as possibilidades que a gente tinha no passado. Então, quando eu olho para esse espaço,
eu tento voltar muito para a essência mesmo, né? Qual a essência daquilo que a gente está fazendo? Então, o que precisa de fato existir? Porque se a gente conseguir entender a essência, vai existir, né? Se aquela essência ela for necessária, ela vai existir no mundo. Então, ela vai se expressar no mundo. E se não tiver essência, não precisa existir. Mas uma das coisas para mim que me machucava um pouco era do tipo que as pessoas falavam: a gente precisa que a comunicação agregue valor a esse produto. E para mim isso é muito errado. Tipo, eu não consigo trabalhar com esse lugar. Se esse produto não tem valor, ele não precisa existir. Eu não posso fazer com que a comunicação agregue valor. Vamos trabalhar no produto, vamos trabalhar para que ele tenha valor. Então, para mim, ao invés de dar passos para frente nas projeções, ele é muito sobre voltar na essência das coisas, do porquê que a gente está fazendo. Se a gente achar o porquê, a gente está salvo para o futuro. Que prazer conversar com você. Muito obrigada pelo papo. Não, prazer meu. Obrigado pelo convite de vocês e valeu pelo papo. E, bom, estamos aí. O que precisar, estamos por aqui. Valeu. Que legal olhar para o futuro junto com você. A gente conversou com o empreendedor Roberto Martini. Muito obrigada pela sua participação, Martini, aqui no podcast Feel the Future e também por nos ajudar a entender e dar esse mergulho no futuro e nas tendências da tecnologia. Esta série de podcasts está conversando sobre iniciativas inovadoras para o futuro em várias áreas. A cada semana, um novo programa com um tema diferente e instigante, sempre. Super obrigada por nos acompanhar. Até mais.